Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É importante que entendamos o significado de algumas palavras neste texto, para uma melhor compreensão. Principado: Estado soberano governado por um monarca com título de príncipe ou princesa. Potestade: autoridade, aquela que tem o direito ou poder de exercer autoridade, para o bem ou para o mal. Hoste: exército. Portanto, o texto diz: exércitos espirituais da maldade. Tendo isso em mente, o texto nos diz que nossa guerra não é contra os seres humanos, e sim contra os poderes civis, contra os governos, contra as autoridades e contra os exércitos espirituais da maldade, se referindo aos anjos caídos. Tendo isso em mente, podemos prosseguir com o nosso estudo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da primeira besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Segundo Daniel 7,17, besta ou animal em linguagem profética simboliza um rei ou um reino, um poder político. Apocalipse 13 descreve dois poderes ou duas bestas. O segundo poder dará vida à imagem do primeiro poder e fará com que todos, a partir dessa imagem, adorem o primeiro poder, e os que não adorarem sejam mortos. Também faz com que todos sejam marcados. Mas como assim a imagem do primeiro poder? Vejamos o significado da palavra imagem. Imagem: representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Ou seja, o segundo poder fará uma reprodução ou uma imitação do primeiro. Mas para que entendamos que tipo de imitação será esta, precisamos entender algumas características do primeiro poder. O primeiro poder, ou a primeira besta, representa Roma papal. Poderia, obviamente, explanar mais essa afirmação, mas isso fica para um próximo vídeo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Este versículo está no contexto do primeiro poder, descrito em Apocalipse 13. Deus nos diz que este primeiro poder levaria as pessoas a cativeiro e seria levado também. Este poder mataria a espada e também seria morto a espada. Para que entendamos este texto, é preciso entender a aplicação da palavra espada. Nós sabemos que, de acordo com Efésios 6, a Bíblia é denominada a espada do Espírito, mas neste contexto ela não se encaixa, pois Roma não matou ninguém com a Bíblia e nem foi morta com ela. A aplicação é outra, e a resposta está em Romanos 13, versículo 1 a 4. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Lembram agora há pouco o que lemos sobre as potestades? Elas são poderes civis. O magistrado também está ligado ao poder civil. O texto diz que se você fizer o mal,
o poder civil não trará a espada em vão, e que por meio de leis civis eles punem os transgressores. E é isso muito esclarecedor, pois veja, na Idade Média, a Igreja Católica usava do poder civil para subjugar as pessoas que eram contra as doutrinas católicas. Havia uma forte união entre a Igreja e o Estado. A Igreja controlava os mais poderosos reis do mundo. Portanto, a espada naquele contexto se refere aos poderes civis. Se você pesquisar a respeito da Idade Média, na época da supremacia papal, você verá que muitas pessoas eram torturadas, executadas ou mantidas em prisões, cativeiros, sob condições precárias. Muitas das vezes as pessoas morriam de doenças nessas situações. Mas voltando ao texto de Apocalipse, veja: se alguém leva a cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Agora estamos prontos para prosseguir. O general Louis Alexandre Berthier marchou para Roma sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 e proclamou a República Romana, exigindo do Papa a renúncia de seus poderes temporais. Como recusou, o Papa foi mantido prisioneiro. Berthier estava a mando de Napoleão Bonaparte, um poder civil. Veja como a palavra de Deus é perfeita em seus detalhes, mas vamos confirmar isso biblicamente. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe fora permitido que fizesse na presença da besta. Aqui falando da segunda besta, o segundo poder. Dizendo aos que habitam sobre a terra que fizesse uma imagem à primeira besta que recebera a ferida da espada e vivia. Agora que entendemos a característica principal da primeira besta, fica simples entender esse tema. A segunda besta quer dar vida à imagem da primeira, e nós vimos que a imagem é uma imitação, uma cópia da original. Agora sabemos que a imagem original da primeira besta implica na execução de penalidades pelo poder civil. A primeira besta não suja suas mãos para subjugar as pessoas. Ela usa do poder civil. E quando a segunda besta quer dar fôlego à imagem da primeira, o que ela faz? Ela quer devolver a força civil para a primeira besta, para que assim ela possa subjugar as pessoas novamente. Mas você deve estar se perguntando quem é a segunda besta ou esse segundo poder que devolverá o poder à Igreja Católica. Este poder, amigos, é os Estados Unidos da América. A maior prova disso está no texto que acabamos de ler. Veja o seguinte trecho do verso: dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. A segunda besta pede ao povo que faça uma imagem da primeira. E o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Ora, na Constituição dos Estados Unidos, bem na primeira página, está escrito We the People, em português, nós, o povo. Os Estados Unidos é um dos únicos países onde a política funciona. Os políticos são apenas representantes do povo. Quem manda na nação é o povo, os políticos apenas os representam. E isso se encaixa perfeitamente com o verso que acabamos de ler. É óbvio que existem diversas outras evidências bíblicas para esta afirmação, mas o tempo não nos permite abordar. Então, até aqui, entendemos que a imagem da besta se refere a Roma papal usando o poder civil para subjugar as pessoas. E caso você ainda não tenha se convencido disso, veja só essa notícia. Donald Trump: se eu for presidente, o cristianismo terá poder nos Estados Unidos. E essa é apenas uma das centenas de notícias a respeito. A união entre a Igreja e o Estado, amigos, ela é real e está prestes a se concretizar ainda esse ano. Donald Trump foi educado por jesuítas e promete devolver o poder aos cristãos, caso ele vença. Podemos ver a imagem da besta quase sendo formada. O Papa declarou guerra contra os fundamentalistas. Nós sabemos quem são os fundamentalistas.
Também sabemos que o domingo será introduzido como lei civil para combater o aquecimento global. Vocês conseguem ver o quão perto estamos da crise final? Caso você pense que isso só aconteça se o Trump ganhar, o vice nomeado pela Hillary Clinton também é jesuíta, assim como o Papa também é jesuíta. Não importa qual dos dois lados vençam, os jesuítas estarão na presidência dos Estados Unidos da América, e a imagem da besta será então formada. E logo após virão as leis civis contrárias às leis eternas de Deus. Cada destino será selado, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Novamente, espero que escolham com sabedoria. A batalha mais difícil, Cristo já venceu por nós. E lembre-se, você acreditando ou não, a verdade é a verdade.